O Nicolas Cage sabe que o Nicolas Cage faz filmes ruins, mas não é o caso desse aqui. Esse aqui é muito bom. E a premissa desse filme é extremamente interessante. O Nicolas Cage faz o Nicolas Cage tentando resolver os problemas do Nicolas Cage. Esse é o grande trunfo de O Peso do Talento, que é basicamente o Nicolas Cage se interpretando, que é algo extraordinário de se pensar, e é a cara dele fazer esse tipo de filme que é um pouco mais fora assim de tudo e que dessa vez pelo menos deu muito certo. Existem alguns filmes que o Nicolas Cage dá uma postada que costumam dar errados, mas esse aqui não é o caso. Por quê? Tem uma história por trás, tem uma história de fundo até que bem interessante. Para falar o mínimo, basicamente a CIA descobre que teve uma moça que foi sequestrada por uma razão que eu não vou explicar o porquê para não estragar a surpresa de vocês, porque é bem legalzinho mesmo. Mas só cabe a uma pessoa resolver isso, que é o Nicolas Cage, que está no lugar certo, na hora certa para a CIA, e no lugar errado, na hora errada para ele. E essa é a parte mais legal. Poderia ser só uma grande homenagem a toda a carreira do Nicolas Cage, ou até mesmo somente easter eggs de filmes, porque aparece muita coisa dos filmes do Nicolas Cage. Só que não é o caso. Ele tem uma história até que legal por trás, tem umas cenas de ação bem legais, tem muita coisa de comédia, ele é divertidíssimo. Quem faz o contraponto com ele, que ajuda nessa interação, é o Pedro Pascal. Ele faz o Ravi, ele não faz o Pedro Pascal, ele faz um personagem separado. O único personagem real, entre muitas aspas, é o próprio Nicolas Cage. O Pedro Pascal está ótimo, ele consegue entregar vários nuancezinhos que ao longo do filme você vai percebendo a importância e que são necessários para a história mesmo, porque é aquilo. Não adianta ser só filmes do Nicolas Cage, tem que ter uma história, e tem. É uma história interessante e, pô, gente, eu bati o olho, eu vi o Nicolas Cage fazendo aquelas caras de Nicolas Cage de vez em quando, o que é divertidíssimo. Quem dirige esse filme é o Tom Gormican. Ele só dirigiu, além desse filme, Namoro ou Amizade. Ele também roteiriza esse filme aqui. Esse é o ponto que é mais destacável dele, que é a parte do roteiro, que consegue aquilo que eu falei, juntar um personagem real com uma história ficcional de um jeito que fica interessante. Mas em relação às câmeras, é aquilo normal, não muda nada. Câmerazinha padrão, não se altera tanto. O que importa mesmo é o roteiro e as ótimas atuações, tanto do Pedro Pascal quanto do Nicolas Cage. E é aquilo, a interação desses dois é tão legal, é tão boa. E assim, uma recomendação que eu já dou pra vocês é o seguinte: quanto mais filmes do Nicolas Cage você conhecer, melhor. Exemplo, eles até mencionam Croods, que não é um filme tão conhecido assim dele, é uma animação. Geralmente a animação, o ator principal fica mais escondido, o que se destaca mesmo é o personagem, mas eles mencionam até Croods, pra você ter uma ideia. Fora outros, como Conair, como A Outra Face, tem vários outros. Eu não vou ficar entrando em tantos detalhes, que senão basicamente ia ser uma lista dos filmes do Nicolas Cage. Falando nisso, vai sair aqui no canal, já deixo registrado, um vídeo sobre os 5 melhores filmes do Nicolas Cage. Caso você esteja vendo isso no futuro, vai estar aqui na descrição. Caso você esteja vendo na data de publicação, já aproveita e deixa aqui nos comentários qual o melhor filme do Nicolas Cage. Ou melhor, para facilitar a minha vida, o seu top 5 filmes do Nicolas Cage. E aí tem alguns pontos muito interessantes. Eu vou acabar falando muito o nome do Nicolas Cage por motivos óbvios, então vamos lá. O Nicolas Cage, ele sabe que faz filmes ruins, ele deixa isso bem claro no filme. Às vezes eu fico em dúvida se o roteiro que foi colocado ou se ele mesmo resolveu improvisar um pouco em cima, pode ser. Ele mesmo fala assim: gente, eu preciso pagar as contas. No meu trabalho, eu preciso fazer isso. E é muito legal de ver o próprio Nicolas Cage falando isso. Tem uma parte que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não estragar, porque é uma coisa bem legal, que é ele conversando com ele mesmo. Do jeito que é feito e como é feito, é muito bem feito. Até rimou, não foi intencional, mas
acontece às vezes. Tem algumas participações especiais que, é claro, eu não vou falar o que é, quem é, para não estragar a surpresa. Caso você conheça o rosto de algum diretor ou alguns atores, vai facilitar bastante. Caso não, tudo bem, não tem problema. Quanto mais filmes do Nicolas Cage você conhecer, melhor. Mas caso tenha uma ideia do que ele já fez na carreira dele, já ajuda, porque eles fazem muitas menções a tudo do Nicolas Cage. Todos os filmes aparecem memes, porque a internet adora o Nicolas Cage e faz meme dele de tudo. Esse filme é um filme do universo do Nicolas Cage e dos fãs do Nicolas Cage. É muito da hora, é muito divertido, tem boas cenas de ação, conforme eu já falei, e tem uma história até que interessante em vários momentos. O peso do talento. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Os meus preferidos com certeza é Conair.